Samuel Venâncio chegando com as informações do Cruzeiro. Teve uma convocação online, ô Samuel, uma tentativa de contratação online. Boa noite. Pois é, Léo, boa noite para os amigos ligados aqui na turma do Bate-Bola, confirmando 6h44. Hoje, rede social, ela é boa e é ruim, né? Mas ela é boa para apuração, para fazer matéria e para tudo mais. Esse momento que você diz é que o Maicon, zagueiro, ele tá muito empolgado, né? Foi anunciado oficialmente pelo Cruzeiro, então hoje ele postou uma foto dele e aí vem um comentário do Petros. Petros, volante, meia, né? Jogou Corinthians, São Paulo, jogou com o Maicon no São Paulo e jogou com o Maicon recentemente na Arábia, no Al Nassr. E aí o Maicon, o Petros colocou os emojis lá, né? De bênção. E o Maicon foi e comentou, chega quando? Aqui pro Cruzeiro. Chega quando? Aí já começou e todo mundo... Enfim, é um jogador que tá livre no mercado, obviamente vai pintar proposta de tudo quanto é lado, mas o torcedor já nas redes sociais chamando o Maicon de agente Maicon Rock, falando que o Maicon já tá contratando. Então, vale a brincadeira. Claro que o torcedor, ele vai criando expectativa, porque o Cruzeiro terá sim um novo time na próxima temporada. O Cruzeiro vai reformular bem o elenco. Por exemplo, hoje 6 jogadores estão ficando sem contrato. Um já se despediu, o Keké, tá de volta ao Tombense. Jean Vitor, Rodolfo, Joseph, Felipe Augusto e o Wellington Nem são os outros 5. Talvez nenhum fique. E dos que estão sem contrato também ao final de dezembro, pouco provável que alguém fique. Giovani tem uma chance, mas o que acontece, Léo e Simões? Esses jogadores que estão sem contrato, eu e o Guilherme Pio, a gente saiu apurando. Nenhum foi procurado até o momento. Então, o indício é forte de que a reformulação será geral. E outros que têm contrato também podem ser liberados. O Cruzeiro entende que o elenco foi muito caro e a entrega foi baixíssima na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, o torcedor fica imaginando, agora Petros, William Bigode, os nomes que vão sendo especulados. Muita coisa nessa época também não se concretiza, mas é fato que o Cruzeiro vai ter uma postura um pouco mais agressiva, tendo o apoio de parceiros para fazer esse movimento, para talvez aumentar um pouco a folha, ou até aumentar de forma considerável, para que o Cruzeiro possa ter um time forte na próxima temporada para jogar a Copa do Brasil e a Série B do Campeonato Brasileiro. Na minha opinião, Simões, depende muito do que o Cruzeiro quer para o ano que vem. Né? O Cruzeiro não tem que parar de inflar o elenco e ter bons jogadores. Nenhum jogador desses citados pelo Samuel Venâncio fez assim muita coisa para justificar. Falou, esse tem que ficar. Na minha opinião, eu concordo com o que disse o Samuel. Pode ser que não renove com ninguém, viu, Simões? Ô, Léo, exatamente, um abraço, Samuel. E eu acho que o maior desastre do Cruzeiro foi aquela barca pouco antes de tomar a punição, né? Dali não salvou ninguém, né, Samuel? Foi... O Wellington Nem mais ou menos. O Wellington Nem teve um momento muito bom, mas depois que ele machucou não conseguiu jogar mais, né? Rodolfo, Norberto, quer dizer... exatamente, saiu o Cruzeiro... Dudu. Exatamente, quer dizer, um desastre total e absoluto, e isso aí fez crescer muito a folha, né? Essa contratação no desespero, para no final das contas o Luxemburgo usar quase que na totalidade... Metade da base. Exatamente. Então, quer dizer, foi um erro absurdo do Cruzeiro. No momento final de tomar o transfer ban, o Cruzeiro foi ao mercado e não conseguiu trazer ninguém que fizesse diferença. Quem fez mais diferença que veio foi o Giovani, que já era do Cruzeiro. E estava voltando. Exatamente. Estava lá no Avaí. Exato. Então, muita coisa vai acontecer. Agora, 6h48, uma informação importante. Ontem teve a reunião com conselheiros, com representantes da Álvares e Marçal, da Ernest Young, da XP Investimentos. E o Cruzeiro vai mesmo fazer uma nova assembleia. Ela deve ser convocada nos próximos dias, tem por questão do edital, de ser com 15 dias antes da data da assembleia. Então, até o dia 20 de dezembro, conselheiros e associados vão votar a aprovação dessa mudança no estatuto. O entendimento, Léo e Alexandre Simões, é que se não for um sócio majoritário, eles vão definir percentual do futuro investidor, não vai ter negócio. E outra coisa, ou é isso, ou não vai ter condição do Cruzeiro se recuperar. Então será um momento muito importante.
A reunião vai ser marcada, repito, e conselheiros e associados. Como é uma Assembleia Geral, o voto é diferente. Cada conselheiro tem o peso de voto, então os associados também votam, os associados em dia. Então será um momento importante para que o Cruzeiro possa dar sim mais um passo à frente nessa transformação de clube-empresa, a Sociedade Anônima do Futebol. E para fechar, mudança no comando do Sub-20, o Mário Henrique, técnico, ele deixa o Sub-17, fez um bom ano de 2021, não conquistou título, mas o time foi muito bem. Ele entra na vaga do Paulo Castro. O Mário Henrique assume o Cruzeiro na Copinha, a Copa São Paulo, em janeiro. O Cruzeiro vai muito forte. Jogadores de 2001, eles podem atuar porque não teve nesse ano, então o Cruzeiro vai ter um time forte e o Luxemburgo vai ficar de olho nessa garotada na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Sem dúvida alguma, já usou bastante na reta final e tem que usar ainda mais. Ô, Samuca, você falou, a gente opinou aqui de que nenhum desses deve ficar. Na opinião do torcedor do Cruzeiro aqui também, ninguém também não, viu? Tem ninguém querendo permanecer com essa turma daí não. Pois é, e além São quantos jogadores, um número, Samuel, que tem contrato vencendo agora no final do ano? Então, tem Norberto, aí é final de dezembro, Jean Vitor agora, hoje, Léo Santos final de dezembro, Rodolfo hoje, Joseph hoje, Flávio final de dezembro, Giovani final de dezembro, Felipe Augusto, Wellington Nem, que é hoje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só esses 10 aí, chutando baixo, uns 500 mil por mês. Ah, talvez até mais. Mais com baixo, certeza, né? não. Baixo. Você falou o Wellington Nem, por exemplo, era um contrato de produtividade. Sim. Então recebeu pouco o Wellington Nem, né? Nossa. Ele machucou demais, velho. Se o Cruzeiro fizesse contrato de produtividade com esse grupo todo aí, não ia gastar nada. Eu acho que era perigoso receber. Eu acho que é uma boa, porque era perigoso receber. Porque realmente teve uma turma que, nossa, não produziu. Foi uma folha alta e uma entrega exatamente, baixíssima. Todo mundo sabe, muitos problemas. Diretoria errou, o presidente errou e tudo, Samuel, mas a entrega... Eu não tenho dúvida, esse grupo do Cruzeiro, não fosse o Vanderlei Luxemburgo, o Cruzeiro teria grande chance de ter caído para a Série C. Eu acho o grupo pior do que o do ano passado. Sim, sem e o dúvida. trabalho do Vanderlei melhor do que o do Filipão. Sim, exatamente. E conseguiu motivar demais. E aí veio aquela paralisação no momento que o Cruzeiro vivia a sua melhor fase em Série B. Sim. Bateu o Coritiba 3-0 numa sexta. Fez um 0-0 com o Botafogo na terça, 12 de outubro. Amassando o Botafogo. Amassou, não. O Eduardo Brock perdeu um gol sem goleiro. Né? E quer dizer, então, o melhor momento, aí teve a paralisação. Aí a coisa desandou de novo. É verdade. A reformulação será grande. Informações da CBF, porque pode ter mudança no comando. De novo, Wellington Campos. Boa noite. Boa noite, Léo. Boa noite, amigos. Se depender da Justiça do Rio, sim, da 10ª Câmara Civil dos Desembargadores, hoje eles acataram o pedido do Ministério Público para anular as eleições de 2018 da CBF, alegando mudanças no colégio eleitoral. Cabe recurso. Em julho, a CBF foi notificada. No dia 2 de agosto, a CBF conseguiu uma liminar em segunda instância e cassou a decisão de primeira instância e agora vai recorrer de novo. Temos erros gravíssimos jurídicos nisso aí. Deixa eu começar a explicar para o torcedor. Por exemplo, dente do Flamengo, para ser interventor na CBF, ele que será reeleito agora no sábado. Diz o artigo 90 que quem já está num clube, quem é presidente do clube, no caso do Rodolfo Landim, ele não pode acumular um cargo na CBF por causa do conflito de interesses. A outra aberração jurídica, o artigo 217 da Constituição permite que as entidades privadas, elas formem os seus colégios eleitorais, é o seu condomínio, por exemplo. Se você mora num prédio, tem um condomínio, quem faz lá a eleição, quem vai ser eleito, quanto tempo, são os moradores daquele prédio. Então, a mesma coisa é a CBF, ela que forma o seu colégio eleitoral. Então, o departamento jurídico da CBF, quando for notificado, já vai recorrer desta decisão aí. O que se fala dentro da CBF é uma tentativa de golpe para o Rodolfo Landim assumir a entidade e colocar goela abaixo das federações a Liga Nacional de Clubes.
O Liverpool anunciou a contratação de Cláudio Tafarel, que poderá conciliar a preparação de goleiros da seleção brasileira e do time inglês, onde joga o titular do Tite, o Alisson. O Tafarel está retornando à Europa 2 anos depois de deixar o Galatasaray. Certo, Léo? Tá certo, Wellington Campos. Depois